Passamos a apresentar reportagem especial Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Em 1917, o primeiro samba gravado no Brasil fazia sucesso. Pelo telefone do sambista carioca Donga, era tocada a rodo nas festas de carnaval. Neste mesmo ano, Aurélio Buarque de Holanda completava o 7º aniversário. Graciliano Ramos já era um jovem adulto. O Marechal Deodoro da Fonseca havia morrido há 25 anos e a futura médica Nise da Silveira, então uma menina de 11 anos, nem imaginaria que viria a ser um dos destaques da psiquiatria brasileira. Em comum entre os grandes nomes da história brasileira, o fato de serem todos alagoanos. Também em Alagoas, mais precisamente na cidade de Viçosa, nasceu em 1917 o homem que anos mais tarde ganharia o apelido de Menestrel. Para comemorar o centenário de Teotônio Vilela, a Rádio Senado apresenta agora a reportagem especial O Homem Chamado Democracia. O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar. Se você for olhar no dicionário o significado de democracia, vai achar entre eles que é o sistema político em que o poder é exercido pelo povo com voto universal. Outro significado para democracia pode ser Teotônio Vilela. O filho do usineiro, nascido em Viçosa, uma pequena cidade a cerca de 100 quilômetros de Maceió, cortou o Brasil durante bom período da ditadura militar, bradando pela democracia e, mais especificamente, pela anistia política. Pouco antes de morrer, em 1983, Teotônio Vilela ainda foi um dos nomes das diretas já. Mas, antes de contar melhor qual o papel desse brasileiro na redemocratização do país, vamos saber um pouco da história dele. Assim como muitos dos filhos do Nordeste do começo do século passado, Teotônio deixou a casa da família para estudar na cidade grande. No Recife, no Rio de Janeiro, frequentou faculdades, mas não chegou a concluir o ensino superior. Em 1937, largou a sala de aula e voltou para a sua Alagoas. Seguindo o mesmo caminho já trilhado pelo pai, abraçou a lida de usineiro. Ainda em Alagoas, casou-se com Helena, com quem teve seus filhos, e foi tomado pelo gosto pela política. Filiou-se à UDN, a União Democrática Nacional, o partido que fazia uma feroz oposição ao presidente Getúlio Vargas. A orientação? Conservadora. A porta de entrada no mundo da política formal foi na Assembleia Estadual Alagoana, isso lá em 1954. Juntou-se à chamada Bancada do Açúcar. 6 anos depois, chegou a vice-governador na chapa encabeçada pelo general udenista Luiz de Souza Cavalcante. Parei na contramão, o broto displicente nem sequer me olhou. Insisti na buzina, mas não funcionou. Estava em Alagoas quando os militares derrubaram o presidente João Goulart e tomaram o poder, em 1º de abril de 1964. Aquela ação das Forças Armadas contou com o apoio de Teotônio. Bom, de uma perspectiva de formação da carreira política, ele tem um percurso que eu diria conservador até depois do golpe militar. Era de formação danista, das antigas hostes da UDN, de família de usineiros nas Alagoas, né? Portanto bastante tradicional, e começou a sua carreira política no Senado nessa condição. Em 66, quando é instituído o bipartidarismo, integra de cara a Arena, né, e passa a defender o regime militar até princípios da década de 70, quando começa a se afastar. Como conta o historiador e consultor do Senado Marcos Magalhães, o homem da democracia entrou na carreira política como um político conservador, que hoje seria considerado de direita. Mas o historiador acrescenta que a aristocracia dos usineiros nordestinos, nos primeiros anos do século passado, tinha uma visão mais crítica da formação socioeconômica do Brasil, calcada nos modelos coloniais de exploração do trabalho escravo.
Vale lembrar que a província do Ceará foi a primeira do Brasil a abolir a escravidão. Isso em março de 1884, 4 anos antes da Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel. Então, o caso de Teotônio me parece ser um caminho bastante parecido. O fato de fazer parte de uma família de usineiros, de ser proprietário, né, de uma grande usina, né, ser o administrador efetivo dela, não o deixou insensível ao drama socioeconômico que era representado pela própria existência do latifúndio naquelas condições em que nós o verificamos aí já desde o seu passado secular, aí, já de 3 séculos de colonização até a sua existência última, no momento em que ele vive. Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí. Uma das resoluções na recém-parida ditadura foi a extinção dos partidos atuantes até então. Aos políticos, 2 alternativas: a Arena, que apoiava o regime militar, ou o MDB, que cuidava da oposição. Teotônio tomou o rumo da Arena. Ainda em abril de 1964, a junta militar instalada no comando do Brasil assinou o Ato Institucional número 1, o AI-1. Com isso, passaram a ter poder para suspender os direitos políticos de cidadãos brasileiros. Começaram as cassações. Entre os primeiros estavam o líder comunista Luiz Carlos Prestes, os ex-presidentes João Goulart e Jânio Quadros, os ex-governadores de Pernambuco, Miguel Arraes, e do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. Também figuravam na lista o ex-senador Darcy Ribeiro e o economista Celso Furtado. 2 anos após, em 1966, Teotônio Vilela foi eleito senador pela primeira vez. Sentimental eu sou demais. De ato em ato, o Brasil via a ditadura ficar mais embrutecida. Enquanto isso, ainda nas fileiras da Arena, Teotônio chegou ao Senado 1 ano antes da edição do Ato Institucional número 5. Assinado pelo presidente Costa e Silva em 13 de dezembro de 1968, o AI-5 concedia aos generais novos poderes para reprimir a oposição. Podiam, entre outras medidas, fechar o Congresso Nacional e outras casas legislativas, cassar mandatos eletivos e suspender por 10 anos os direitos políticos de qualquer pessoa. O Ato Institucional de número 5 também acabou com a garantia do habeas corpus. Assim, os opositores presos não tinham a quem recorrer na busca por liberdade. Houve outra leva de cassação. Em 1969, 333 políticos tiveram direitos políticos suspensos. O Congresso Nacional ficou fechado até outubro daquele ano. E, em protesto, até mesmo um grupo de senadores da Arena assinou um manifesto em discordância com o ato. Entre eles estava Teotônio Vilela. No rastro dos atos institucionais estava o exílio. Milhares foram forçados a deixar as terras brasileiras. Assim o fizeram porque não havia outra saída. Assim o fizeram, inclusive, para escapar da morte. O clima era de medo, medo da repressão, das prisões, da tortura, do assassinato, do desaparecimento. Os alvos eram políticos contrários ao golpe, mas também cidadãos, na sua grande maioria jovens, que de maneira desorganizada ousaram enfrentar a ditadura. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho. O Brasil estava desse jeito quando Teotônio Vilela se reelegeu para o Senado em 1974, ainda filiado à Arena, o que foi um feito. Naquele ano, o partido que apoiava os militares levou uma surra nas urnas. Elegeu 6 senadores, enquanto o MDB preencheu 16 cadeiras. O cenário político estava ficando diferente, como pontua Marcos Magalhães. Teotônio não, Teotônio se abriu. Se abriu e quando se abriu trouxe consigo uma parte significativa, né, das novas lideranças políticas. Não podemos esquecer que 74 aí já começa a ventilar bastante o ambiente do Congresso, no sentido de dar oportunidade a novas lideranças, né? 74 é exatamente o período em que são eleitos para o Senado Marcos Freire, Paulo Brossard, né? Itamar Franco, Orestes Quercia, enfim, né? Várias lideranças políticas teriam um papel decisivo, né? no período da transição, né? A atuação política de Teotônio Vilela a partir das eleições de 74
e seu papel na aprovação da Lei da Anistia em 1979 serão destaque do segundo bloco da reportagem especial O Homem Chamado Democracia. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinho. Voltamos a apresentar reportagem especial Jornalismo, Cultura e Realidade. Reportagem especial O Homem Chamado Democracia. Não sei se eu estou pirando ou se as coisas estão melhorando. Não sei. Enquanto o Senado recebia novas caras, a ditadura mantinha os generais no Palácio do Planalto. Ernesto Geisel venceu a disputa no colégio eleitoral em escolha de forma indireta no mês de janeiro de 1974. O opositor, o deputado Ulisses Guimarães, do MDB de São Paulo, perdeu de lavada. Foram 84% dos votos para o general da Arena, um retrato de como era a divisão de forças no Congresso Nacional. Teotônio Vilela estava cada vez mais incomodado com os rumos do país da ditadura. Neste clima, se reuniu com o presidente Ernesto Geisel. No livro Teotônio, Guerreiro da Paz, o jornalista e ex-deputado federal caçado pelo AI-5, Márcio Moreira Alves, coloca como foi a conversa entre o senador e o general. O presidente Geisel me disse que a meta política do seu governo era o restabelecimento da democracia no Brasil. Não cabia a mim perguntar o que ele entendia por democracia, que limitações ou que salvaguardas queria impor para preservar o regime. Expus ao presidente as minhas ideias e lhe disse que podia contar comigo para o que desse e viesse na sua luta pela restauração da democracia em nossa pátria. Ele ouviu e se limitou a fazer 2 pedidos: que não me aproximasse do Paulo Brossard, que era o líder do MDB, e que não brigasse com Petrônio Portela, que era o líder da Arena e que fora escolhido para negociar a abertura com a oposição. À saída, eu disse ao Geisel que seria fiel ao pensamento que ele me revelara e que só voltaria ao Palácio do Planalto se fosse expressamente chamado por ele. Ele não me chamou e nunca mais voltei. Todas as cores e outras mais procriam flores astrais. O historiador Marcos Magalhães comenta que, apesar de ainda afiliado à Arena, os discursos de Teotônio foram ficando cada vez mais críticos ao regime, a ponto de, nas palavras do historiador Marcos Magalhães, exasperar outros arenistas, como o ex-senador Jarbas Passarinho. A ponto de, já nos idos da década de 70, Jarbas Passarinho exclamar em plenário: se nós temos um coreligionário como Teotônio Vilela, não precisamos ter oposição, não é? Porque realmente a voz de Teotônio era uma voz muito ácida, muito crítica com relação às características do regime militar, não é? Em agosto de 1974, Ernesto Geisel anunciou qual seria seu projeto político: a distensão lenta, segura e gradual do regime militar. Sinalizou para mais diálogo com a oposição e a sociedade civil. Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado. Geisel agiu para acabar com a tortura, marca dos anos do presidente Emílio Garrastazu Médici. Isso, no entanto, não foi o suficiente para acabar com as mortes nos porões militares. 2 delas são mais emblemáticas: o jornalista Vladimir Herzog e o operário Manuel Fiel Filho. Ambas aconteceram na sede do DOI-CODE de São Paulo. Nos 2 casos, os torturadores simularam suicídios. Com a Emenda Constitucional de número 11 de 1978, Ernesto Geisel restabeleceu o habeas corpus e revogou todos os atos institucionais em vigor, inclusive o AI-5. Ainda assim, durante os 5 anos do general no Palácio do Planalto, foram registrados 39 desaparecimentos e mais de 1000 episódios de tortura. Um dos slogans da ditadura militar era "Brasil, ame-o ou deixe-o". A dupla Dom e Ravel cantava:
Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco e azul anil. Outro mote dos militares era que a oposição atormentava, mas era incapaz de apresentar alternativas concretas. Na reação tipo, é assim? Teotônio Vilela e o parceiro na briga pela democracia, Rafael de Almeida Magalhães, decidiram colocar no papel propostas para o país. Assim nasceu o documento Projeto Brasil, em que os dois reivindicavam o retorno da democracia e das liberdades individuais. Entre as solicitações estavam a restauração do habeas corpus para crimes políticos e da liberdade de organização sindical, eleição direta para presidente da República e governadores. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto. 1979 trouxe para a presidência da República mais um general. Desta vez, João Batista Figueiredo, escolhido em mais uma eleição indireta. Na vereda inicialmente traçada pelo antecessor, ele apresenta ao Congresso em junho de 79 o projeto da anistia. Chegou o dia de encaminhar ao Congresso o projeto de lei de anistia aos que hajam cometido crimes políticos ou conexos. O projeto restaura os direitos políticos suspensos, reintegra na vida partidária todos os que dela haviam sido afastados por crimes políticos, prevê a possibilidade de reversão ou retorno ao serviço ativo dos servidores públicos dele afastados, em virtude de ato revolucionário. A anistia tem justamente este sentido, de conciliação para renovação. Dentro da continuidade dos ideais democratizantes de 1964, que hoje reencontram sua melhor e mais grandiosa expressão. Muito obrigado. Sem querer fui me lembrar de uma rua e seus ramalheiros. Antes disso, porém, em abril, Teotônio Vilela deixou a Arena e filiou-se ao MDB. O filho de Teotônio e também ex-senador Teotônio Vilela Filho lembra que o pai estava cada vez mais inconformado. Porque cada vez mais começava a discordar dos rumos em que o governo estava conduzindo o processo de abertura democrática. O presidente Geisel assegurou que iria fazer uma abertura democrática. Ele saiu por este Brasil inteiro já pregando, e depois a chamada linha dura do governo resolveu pôr uma trava no processo de abertura democrática. O Teotônio ficou muito inconformado com aquilo e mudou. A cerimônia de filiação aconteceu de forma improvisada no gabinete do deputado Ulisses Guimarães. No livro Teotônio, Guerreiro da Paz, Márcio Moreira Alves traz o relato de Ulisses sobre o que foi dito por Teotônio nesse dia histórico. Ulisses, eu sou um doido manso que perdeu o rumo do hospício. O que eu quero é que me deixe andar por aí. Deixe eu andar pelo Brasil. Teotônio foi o único político brasileiro capaz de competir comigo em quilometragem. Eu já percorri esse país 13 vezes e tenho a geografia humana do Brasil grudada na retina. Ele também. Nas fileiras do MDB, Teotônio ocupou a presidência da comissão que analisou o projeto sobre a lei da anistia. Achou mais uma causa para lutar. Percorreu cadeias em visitas a presos políticos. Em uma entrevista, afirmou que em nenhuma delas achou terroristas, mas jovens na luta pela democracia. Defendia que a anistia era a oportunidade de o Brasil se reencontrar como nação. A anistia é o reencontro da nação consigo mesma, depois de tantos erros e animosidades. Anistia, por isso mesmo, não é uma concessão à divergência. Ela não se faz apesar da divergência. Ao contrário, busca-se anistia, não apesar, mas por causa das divergências. A proposta foi a voto em agosto de 1979.
O parecer do relator, Hernani Sátiro, foi aprovado de forma simbólica, mas para Teotônio Vilela, o texto ficou muito pior do que o projeto de anistia apresentado pelo governo Figueiredo. O que está em votação não é um reconhecimento de divergências legítimas em qualquer sociedade livre organizada, o que se quer organizar, mas uma demonstração nítida de poder tutelar, que, podendo tudo, resolve fazer do clamor nacional pela anistia uma manobra equívoca de reabastecimento de força. Deixou também claro que voltaria a defender a anistia ampla, geral e irrestrita, e assim o fez. Tudo nos foi negado, até a humildade honrada de pedir para insistir. Está selado o destino. Não precisava de maneira alguma de votação. Bastam os pilotões que lotam essas galerias. São essas as circunstâncias em que nós estamos votando. Eu peço ao Congresso Nacional que promova a rebelião das consciências antes que venha a rebelião das massas. Chora, não vou ligar, chegou a hora. O projeto de lei da anistia dos militares foi sancionado no dia 28 de agosto de 1979 pelo general João Batista Figueiredo. A interpretação é que a anistia teria sido recíproca. Beneficiaria tanto os militantes políticos quanto os agentes do Estado. Com os banidos pela ditadura voltando ao Brasil, Teotônio Vilela passou a brigar com mais afinco pelo direito de o povo brasileiro voltar a eleger seus presidentes. Do cartunista em fio veio a charge em que Teotônio, com bengala na mão, chapéu na cabeça e o para sempre bigode, gritava "Diretas já!". No carnaval de 1983, Enfio foi a Alagoas conversar com Teotônio. A entrevista foi parar nas páginas do jornal Pasquim, e Teotônio Vilela Filho conta como foram os momentos antes de o velho senador, já acamado, receber o cartunista. Eu lembro bem que até uma semana antes dele morrer, ele dava entrevistas com muito vigor. A última entrevista que ele deu foi ao Enfio, e com entusiasmo extraordinário. Ele estava um pouco sonolento, né? E o Enfio chegou com um gravador e logo ele sentou na cama e começou a falar com entusiasmo. Eu lembro que o Enfio dizia então, o remédio para ele é só pedir para falar sobre o Brasil que ele levanta e tal. Isso realmente o animava muito. No Pasquim, Teotônio Vilela falou da tortura e do medo que oprime o brasileiro. Este medo tem sido largamente utilizado pelo poder militar dominante. Foi o que determinou a fase terrível de 68, depois do AI-5, com uma violência brutal e sem limites. Este medo manteve e mantém o brasileiro numa posição de muita tolerância para com os abusos cometidos. É nas escolas, universidades, associações profissionais, é nas instituições políticas, é nas instituições militares. Em todos estes setores o medo funciona e faz com que estes organismos não tenham um funcionamento. Verifique como o nosso presidente fala, como os nossos ministros falam. Meu coração é novo, eu nem li o jornal. Teotônio morreu de câncer em 27 de novembro de 1983. Admitira que estava doente no ano anterior. No entanto, como lembra cheio de carinho o ex-senador Pedro Simon, nas andanças que fez pelo Brasil, o político alagoano já tinha a saúde abalada. O Teotônio foi a grande voz, a grande liderança, e ele atingiu um prolongamento tal que foi, durante muito tempo, o grande nome da vida pública brasileira. Um herói, e se some a isso o fato da doença dele. Ele teve 4 cânceres, foi operado,
andava com 2 bengalas, depois de cadeira de roda, percorrendo o Brasil e fazendo uma campanha fantástica. E, segundo Teotônio Vilela Filho, quando vinham com conversinhas sobre câncer, doença, debilidade, o pai respondia que o Brasil estava mais doente ainda. Ele respondia, ele dizia que o Brasil estava mais doente, o Brasil precisava de mais cuidados. A luta pela democracia, sua peregrinação, criou uma coisa nova no coração dos brasileiros em termos de dignidade, de amor à pátria. Ele deu um novo sentido à palavra pátria que andava perdida. No dia em que Teotônio Vilela morreu, acontecia em São Paulo um dos 48 comícios pelas diretas já. O alagoano não viveu para ver o Brasil voltar a escolher o seu presidente no final de 1989. Aqui, neste momento, silêncio e sentimento, sou o teu poeta, eu sou o teu cantor. Depois de tudo que você ouviu nesses quase 30 minutos, dá para concordar porque demos a essa reportagem o título de O Homem Chamado Democracia. Mas antes de entrarem os créditos, a despedida fica por conta do próprio Teotônio Vilela. Apenas uma palavra ao meu Nordeste. Estou saindo desta casa essa semana. Isto aqui não é uma despedida, mesmo porque não é do meu hábito me despedir de nada. A vida política continua comigo. Eu continuarei lutando lá fora. Só não terei o privilégio de usar aquela tribuna ou essa tribuna. Só não terei isso. Quanto mais, eu prosseguirei na minha vida de velho menestrel, cantando aqui, cantando ali, cantando acolá, as minhas pequeninas toadas políticas. Você acompanhou a reportagem especial O Homem Chamado Democracia. Reportagem e redação, Larissa Bortoni. Apresentação, Vladimir Espinosa. Produção, Rodrigo Rezende. Participação, Gustavo Azevedo como Teotônio Vilela e Alexandre Campos como Ulisses Guimarães. Edição e locução, Leila Herédia. Trabalhos técnicos, André Menezes. Diretor da Rádio Senado, Ivan Godoy. Diretora da Secretaria de Comunicação Social, Ângela Brandão. A dor vai curar essas lástimas, o choro tem gosto de lágrimas, as flores têm cheiro de morte, a dor vai fechar esses cortes. Flores, flores, as flores de plástico não morrem. Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.